Manos amados do finalzinho da minha manhã, lá vai em comentários sobre o meu Gepeto. O Gepeto? Ela tem um Gepeto. Todo domingo ela vai lá escutar o Gepeto. Ela vem sendo enganada. Tem. Ela direto. Vem sendo enganada. Ela entrega uma caixa que é caixão, né? Mostra aí aquelas imagens do Gepeto, por favor. Vamos ver o que tem na caixinha desse Gepeto aqui. Enquanto o Braulio lê. No culto de domingo, meu pastor utilizou as seguintes referências bíblicas para embasar sua mensagem. É o meu Gepeto. Ministério pertencente ao M12. É? 12 cilindros. Você sabe aquele? Anda muito, bebe. Né? M12. Aí ela cita 3 passagens, fala as passagens aqui, mas eu cortei porque você já sabe, não precisa. Lucas 9, de 57 a 62. Mateus 8. 19, 22, que é praticamente a mesma de Lucas. Mas isso aí é pra mim, mas e o povo em casa? Vai ficar boiando? Você quer que leia? Senão eles vão ter que abrir uma Bíblia. Então vamos lá. Não precisa nem ler o texto todo, mas só dar uma ideiazinha pro pessoal se situar. Só dar uma palhinha? Então deixa eu voltar aqui. Tem gente que está longe de uma Bíblia nesse instante. Então vamos lá. O Lucas 9 que o cara citou. E acontece que aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves dos céus, e as aves dos céus, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Exatamente. Esse é o primeiro caso. E disse o outro: Segue-me. O segundo caso. Mas ele respondeu. Jesus disse para esse segundo cara: Venha. Aí o cara respondeu. Pede desculpa, veio do cara agora. Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai. Isso. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Isso. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Isso. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Dos de casa. E Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado olha para trás é digno do reino de Deus. Isso. Sim, o que o pastor fez com isso? Isso. Aí tem Mateus também. Aí tem Mateus 8. Você quer? Veja só. Ela não cita Mateus 8, ela só fala praticamente a mesma. E tem Mateus 28. E chegando Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Sim, o que o Gepeto falou? Aí o Gepeto lançou: Assim é seu discurso sobre esses textos é ótimo. Esses textos, Gepeto colocou em resumo que, na maioria das vezes, o que nos impede de realizar com excelência o ide e fazeis discípulos é justamente a nossa família. E que devemos participar primeiro das coisas de Deus. Da igreja, as coisas a saber, de Deus. 2 pontos. As coisas de Deus são as coisas. Encontros, seminários, congresso, vigília, culto, etc. Deus mandou. Criador de todas as coisas, diz: Meus filhos, as minhas coisas na terra são, a saber, 2 pontos. Leia. As coisas de Deus. Encontros. Deus adora um encontro. Seminários. Sem seminário, Deus não vive. Congressos. Sem congresso, ele não se atualiza. Vigílias. Sem vigília, ele fica com sono. Cultos diversos. Sem culto diverso, ele não se sente adulado. Gasofilácio, claro. Sem gasofilácio, ele diz: Não estou com moral para fazer nada na terra. Encha o meu bolso, porque ninguém faz bons milagres de bolso vazio. Não faz. Sim, são as coisas de Deus. Que coisa, né? Assim, seu discurso sobre esses textos, ele colocou isso tudo, né? E que temos que estar atentos, pois o diabo utiliza nossa família para não nos deixar crescer em Deus. Crescer em Deus significa nos atolarmos na programação. Família atrapalha. Você pode conviver com pai, com mãe, com tio, com primo, com mulher, com amigo, com filho, para todo lado. Meu Deus, atrapalhando o reino de Deus. Atrapalhando as coisas de Deus.
Mas é mesmo, né, rapaz? Base bíblica, né? Tá lá, Mateus, sei o quê. Perdido. O diabo utiliza a nossa família para não nos deixar crescer. O cara chegou, olha, viu o que Jesus falou? Esse aqui disse que queria sepultar o pai. Jesus disse, não. Esse aqui, deixa eu dar a Deus em casa. Jesus disse, não. Tudo tem a ver com família atrapalhando. Então, manda a família às favas. Fica com a obra de Deus. Porque a obra de Deus é o que eu agendei para você fazer. Cumpra a vontade de Deus que está agendada por mim para você. E aí? Caio, me ajuda a elucidar essas palavras no meu coração. Elucidar? Pois não concordo com essa definição. Que não. Mas não consigo ver realmente o que Jesus quis deixar como ensino. Em tempo, me aproximei de Jesus através dessa igreja que anda debaixo da orientação do René. Terra Nova. A família atrapalha muito a Terra Nova do René. Há muito discordo dos rumos dessa visão. Mas sabe, Caio, é difícil quando se tem pessoas queridas, aí ela vai pra grade. E que estiveram ao teu lado em momentos difíceis. Isso já é lugar comum aqui, né? Aí o cara fica preso na grade. Mas estamos devagar por causa da gratidão de um tempo em que as coisas eram legais. Aquilo que foi anunciado para ela era algo melhor do que o que a pessoa tinha. E se não foi o que lhe foi anunciado, pelo menos o convívio fraterno com os que a acolheram foi algo importante e libertador em relação ao que ela vivia. Aí surge a grade. Essa boa gratidão faz com que milhões e milhões vão ficando em lugares, apesar do ensino ser a própria perversão do Evangelho. Mas por causa da gratidão de um dia, a pessoa se sente fiel, se sair de lá e vai ficando, se agarrando na grade, fica achando que fora da grade não há salvação. E até os que querem fazem um esforço enorme, parece que é intransponível, mas é porque estão fragilizados profundamente no ser. Respondendo a ela, quando Jesus convidou o homem, disse... e o chamou para que o homem fosse com ele. E o homem disse, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Quando Jesus disse não, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, o homem não estava pedindo para ir sepultar o pai dele, porque o pai tinha morrido, estava em casa esperando para ser sepultado. Não. O que o homem estava dizendo é, meu pai ainda vive. Isso. Eu não sei quando ele vai morrer. Deixa eu primeiro esperar meu pai morrer para te servir, que já é uma coisa perversa, porque o cara condiciona a existência e a presença do reino de Deus nele à morte de alguém. Pai tem que morrer para a minha vida ganhar plenitude. Já se estabelece até uma espiritualidade perversa, como eu conheço muita gente que a vive, dizendo, meu Deus, ainda não pude te servir até hoje porque minha mãe não morreu, meu pai não morreu. Não pude ainda ser feliz porque a mulher com a qual eu casei, que me deixou, não morreu. E lá na minha igreja dizem que eu só não serei adúltero se ela me deixar viúvo. Senhor, me liberta. Está dizendo que ela morra. O tempo todo. Há mil maneiras de desejar a morte. Perversão. Então até a primeira alternativa que o cara colocou já era perversa. Ficar desejando a morte do pai. Espera, porque quando meu pai morreu eu vou. Aí Jesus disse, você acha que eu, que sou o Senhor da vida, vou condicionar o reino da vida a uma expectativa da morte de alguém? Ah não, meu amigo, nem prega o reino de Deus. No caso do cara que disse, olha, contigo eu vou, para onde quer que tu fores, Jesus olhou para ele e disse, não. As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele olhou para o cara e o texto não se diz, mas é óbvio que ele viu no cara uma inconsistência de caráter, apenas uma logorreia de declarações. Aquela abusividade oral, aquele derrame logorreico mesmo,
de confissões pingadas pela gonorreia do falar promíscuo, sem consistência, sem fidelidade, de um falar prostituído, gonorreico, logorreico. Só fala, fala, fala. Por isso é que ele deu o cacete no bicho e disse: o que ele está dizendo é: tu é frouxo demais para andar comigo. Olha aqui como é que é a minha vida. Você não vai aguentar. Não vai a lugar nenhum, meu amigo. E eu não levo apenas para agradar. Eu não me sinto eternamente responsável por aqueles que eu cativo. Nesse sentido de que eu dou a eles o poder de me sequestrar e que eu tenho que levá-los aonde eles dizem que eu deva levá-los, só porque eles gostam de mim. Aqui não. E você não vai. O terceiro caso é semelhante. Deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Não significa que deixa eu dar só um adeus lá em casa para o pessoal lá de casa. Ao contrário, não tem a ver com adeuzinho. É que você lê com as categorias ocidentais, apressadas e brasileiras. Um texto de 2000 anos atrás, cheio de expressões que significavam uma outra coisa. Me despedir dos de casa tinha a ver: eu quero viver e preciso viver todo o rito de fazer esses da minha casa se emanciparem, então eu te seguirei. Era uma expressão de uma responsabilidade. Deixa eu ajeitar tudo lá em casa que eu vou. Diferentemente de Pedro, que largou tudo e foi. João, Tiago e Pedro largaram a sociedade com o pai Zebedeu, os 2 barcos, as redes, isso e seguiram. Mateus deixou a coletoria, o emprego público maravilhoso de fiscal de renda da Receita Romana em Cafarnaum e seguiu. Judas Iscariotes talvez fosse um sicário envolvido com um partido de extrema esquerda que faria o PT se transformar num partido de noviças equilibradas, o PT de agora, desses meninos nervosos que estão aí. Judas Iscariotes, ou Judas, quem sabe, dos sicários. Existe controvérsia sobre o significado do Iscariotes na vida do Judas. E o Simão o Zelote, que era membro de um partido radical de esquerda. E Jesus o chamou para ser seu discípulo, assim como Mateus era um cara de direita. Porque ninguém era coletor de impostos sem ser de direita, porque servia ao romano, que era chefe da ocupação, que era o tirano de fora. Né? Então ele pegou naqueles 12 e botou gente com configurações políticas, ideológicas, econômicas, sociais, de todos os tipos, e todo mundo a quem ele disse veio, veio. Agora está esse pessoal se oferecendo para ir, e antes de ir já estão impondo condições. É todo mundo que está querendo criar uma relativização no discipulado. É todo mundo que está querendo criar algum tipo de hiato ou de fosso entre a totalidade do chamado de Jesus e a particularidade dos meus interesses pessoais. O que eles estão dizendo é amém para o Evangelho, mas deixa essa dimensão inteira ser da minha gestão na vida. É um pessoal que simplesmente... Quem não foi porque ele não deixou é porque não tinha ido a lugar nenhum. E todos os demais que disseram eu irei, também não iriam e não sairiam em lugar nenhum. Era tudo pretexto, era tudo álibi. Eram conversas fiadas. Aquilo do que Jesus tratava não era verdade do coração. Simples assim. E o cara usando isso para outras... Usando como as pessoas usam o tempo todo. 1000 argumentos dessa natureza. O Gepeto está aqui. Praticando auto-enganos e achando que com isso estão enganando a Deus. Ao invés de falarem a verdade, ninguém está obrigado a ir a lugar nenhum. Vá se você estiver querendo e amando. Se não tiver afim, fique na sua. Cuide bem da sua casa, está de bom tamanho. E aí? Aí ela segue aqui. Mas estamos devagar nos afastando e nos aproximando de Jesus. Olha que frase boa. Dá uma esperança, né? Mas está ficando insuportável, pois acredito que esta palavra está ligada à meta
Ela bota meta grande. Meta para levantar a segunda geração de 12 do ministério até o final do ano. Deixar as células, por exemplo, estão buscando estratégias de ganhar vidas. Bom, é importante esse detalhamento estratégico para a questão que ela já colocou? Não sei, é algo que ela disse. E tem que apresentá-la aos pastores, sabe? Agora me parece uma descrição do que está acontecendo lá, e nisso eu já não estou tão interessado. Você não está afim? Estou interessado Aí a pergunta dela é essa: por que eu não saio de lá, Caio? Por causa de todo essa cerca de gratidões anteriores que ela mesma levantou e aventou no início, que a cercam de um tal modo que ela se sente traindo as pessoas que um dia a ajudaram. Se agora que ela já começa a entender tudo que ela entende e vê que está num lugar de traição ao Evangelho, se em sendo honesta com ela própria, ela não estaria sendo ingrata e inafetiva com as pessoas que ainda não entenderam o Evangelho, que estão lá e que vão se sentir abandonadas por ela. Essa é a cerca dela, essa é a prisão dela. É disso que é feito o bunker dela especificamente. E eu falo dela, cada um tem a sua própria natureza de cerca a contê-lo, não é? Vamos adiante, ela já entendeu, a verdade a libertará. VNV TV, o canal é você.